Bom dia, boa tarde, boa noite. A nossa aula de hoje vai ser sobre equação geral da reta. E aqui eu vou considerar que a gente já viu ponto, a gente já viu distância entre pontos e a gente já viu também condição de alinhamento entre três pontos, que são e determinante também. Eu vou utilizar o método de Sarri. Então, vou considerar que a gente já sabe isso. E agora, com isso, eu vou explicar o que é a nossa equação geral da reta. O que aqui está dizendo? A equação geral de uma reta que passa por dois pontos conhecidos, A e B, vou chamar os pontos de A e B, mas pode ser qualquer ponto genérico, é obtida por, a gente vai ter uma matriz, um x e y, um ponto genérico, posso colocar aqui esse x, y, p, o xa é a coordenada x referente a A, o xb é a coordenada x referente a B, o ya é a coordenada y referente a A, e o yb é a coordenada y referente a B. Beleza, isso aqui a gente já viu em condição de alinhamento de três pontos. Se a gente considerasse dois pontos aqui conhecidos e quisesse escolher um terceiro ponto e ver se ele estava alinhado com esses dois pontos, seria o mesmo método, só que aqui eu estou escolhendo um x e um y, um ponto A e um B, e um ponto P, x, y genérico. Então, é mais ou menos isso. E aí ela possui essa forma, né? Lembrando que o determinante tem que ser zero, e ela possui essa fórmula. Essa forma, ax mais by mais c é igual a zero. E a gente chama isso aqui de equação geral. Beleza. Vamos entender como a gente saiu dessa matriz e chegou nessa fórmula. Vamos fazer nesse quadro aqui. Utilizando o método de Sarri, a gente vai repetir a primeira e a segunda coluna. Só repetir a primeira e a segunda coluna para fazer o determinante. Lembrando que isso aqui vai ter que ser igual a zero. Vamos calcular, como a gente já aprendeu em relação ao determinante, x, ya e 1 multiplicando, a gente vai ter que é xya, porque multiplicação por 1 é o próprio elemento que está multiplicando. Aqui a gente vai ter y vezes 1 vezes xb. Então, é yxb, somando os termos. E aqui a gente vai ter 1 vezes xa vezes yb, que é xa vezes yb, ou xayb. Beleza. Agora a gente vai calcular as diagonais descendo. Vai ser essa e essa aqui. A gente vai ter 1 vezes ya vezes xb, só que quando a gente calcula essa diagonal secundária, vou chamar essa aqui de diagonal primária e essa aqui de secundária. Quando a gente calcula a diagonal secundária, a gente troca o sinal. Então, se a gente tem 1 vezes ya vezes xb, a gente vai ter ya xb positivo, porém, como a gente troca o sinal, a gente vai colocar negativo. Continuando, a gente chegou menos xb ya, né? Agora vai ser x vezes 1 vezes yb. Isso aqui vai dar xyb, porém a gente troca o sinal, então vai ser menos xyb. E por último, a gente tem y, xa e 1. Então a gente vai ter positivo, só que a gente troca o sinal, vai ter menos xa. Aqui vai ser um mais, porque esse aqui, o fator aqui é positivo. Beleza, a gente encontra isso quando a gente faz o nosso determinante. Lembrando, não pode esquecer isso aqui sempre igual a zero, porque o determinante tem que ser igual a zero. Então, a gente chegou nessa equação e a gente quer... Não é parecido com essa ainda. A gente quer chegar nisso aqui. O que a gente pode fazer aqui? Aqui a gente tem um xyb e aqui a gente tem um xya. Ou seja, aqui a gente tem um menos xyb, né? Menos xyb e um xya. Então, esses fatores aqui a gente pode reunir. Aqui a gente tem um menos ya e um mais yxb. Aqui, menos xya e mais yxb. Então, aqui a gente também vai poder reunir. E esses dois outros fatores que sobram, a gente também vai poder reunir eles.
Vamos fazer isso? Primeiro, eu já vou colocar em evidência. Como o x aparece aqui, o y aparece aqui, já vou colocar isso em evidência. Então eu vou ter x. Vou pegar isso aqui primeiro. Ó, a gente vai ter XYA, que é esse aqui, menos XYB, que é esse aqui. Só coloquei em evidência. Mais. Agora esse aqui. YXA, ou Y aparece nos dois, eu vou colocar em evidência. Só um momento. Eu vou pegar esse aqui, YXB, menos esse aqui. Beleza, chegamos aqui, só coloquei em evidência o Y também. E vou colocar esses dois fatores em esse aqui e esse aqui no parêntese também. Chegamos nisso. O que aqui tem parecido? O x aqui está parecido, né? O y aqui está parecido também. E o zero. É a única coisa que a gente tem de parecido. Porém, eu posso chamar esse carinha aqui de A. Esse carinha aqui de B. E esse cara aqui de C. Fazendo isso, a gente vai ter mais ou menos o que está aqui. O que difere é a ordem, né? Aqui o A está primeiro, depois o X. E aqui o X está primeiro, depois o A. Mas eu posso inverter essa ordem, não vai alterar o produto, que é uma multiplicação. Então eu posso escrever isso aqui como AX mais BY mais C é igual a zero. E daqui a gente tira essa equação geral da reta. É uma equação genérica para qualquer reta. Isso aqui a gente vai chamar o A, o B e o C, a gente vai chamar de coeficientes. O x e o y são as coordenadas. Tá, vamos para um exemplo. O exemplo é: determine a equação geral da reta que passa pelos pontos A, 1 e menos 2, e B, 2 e menos 5. Na equação geral da reta, a gente pega um ponto que pertence à reta e é diferente desses dois pontos aqui. E é um ponto genérico. Então, vamos montar a nossa matriz. Vai ser x, y, que é o ponto genérico. Vou pegar o ponto A. A coordenada x do A é 1 e a coordenada y é menos 2. E a coordenada x do B é 2 e y é menos 5. Desse lado aqui a gente vai preencher com 1 e vai calcular esse determinante. Lembrando que o determinante aqui tem que ser igual a zero. Vamos lá. Vou usar o método de Sarri. A gente vai repetir essas colunas aqui, a primeira e a segunda. E vou separar assim. O número 1 aqui vai ser calcular a nossa diagonal principal, que vai ser esses valores aqui. E eu vou fazer a conta no número 1 aqui para ficar melhor, até em questão de espaço aqui. X menos 2 e 1. A gente está multiplicando tudo, então vai ser menos 2x vezes 1 menos 2x. Y, 1 e 2. 2 vezes 1, 2, vezes y, mais 2y. 1 vezes 1 vezes menos 5. 1 vezes 1 é 1, 1 vezes menos 5 é menos 5. Isso aqui é a nossa diagonal principal. Vamos fazer a nossa diagonal secundária. Vai ser esses valores aqui, esses valores aqui e esses valores aqui. Vai ser 1 vezes menos 2
vezes 2. 1 vezes menos 2 é menos 2, vezes 2 é 4. Menos 4. Aqui vai ser x vezes 1 vezes menos 5, que vai ser menos 5x. E aqui vai ser y vezes 1 vezes 1, que é igual a y. Lembrando, quando a gente faz as diagonais secundárias, a gente troca o sinal. Se aqui deu menos 4, aqui vai ser mais 4. Se aqui deu menos 5, aqui vai ser menos 5x, vai ser mais 5x. Se aqui deu y, aqui vai ser menos y. Beleza. Agora vamos juntar a 1 e a 2, juntando os fatores, o que tem x, o que tem y e o que está separado. 5x menos 2x, mais 2y menos y, menos 5 mais 4. Como a gente está calculando determinante, tudo isso aqui tem que ser igual a zero. 5x menos 2x vai dar 3x, mais 2y menos y vai dar y, mais y, e menos 5 mais 4 vai dar menos 1. Isso aqui igual a zero. Então a gente chegou que essa equação aqui, 3x mais y menos 1 igual a zero, ela vai ser a nossa equação geral da reta. Isso aqui é a equação geral da reta. Lembrando, é a reta que tem os pontos A, B e com um ponto genérico aqui. Então, se a gente pegar um ponto qualquer, outro ponto qualquer, fixar valores para ele e colocar nas coordenadas x, y, se o resultado que tiver aqui for igual ao resultado que tiver aqui, exemplo, se aqui deu 0 e aqui deu 0, então esse ponto pertence à reta que a gente descobriu. E é isso. Essa aula a gente fica por aqui. Obrigado, até mais, tchau.